Salve, salve galera, bom dia! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre obsessores, sobre pensamentos obsessores, entidades obsessoras, tanto faz. São um conceito que se refere a vícios de pensamento que vão surgindo no nosso estado de vigília sem que nós tenhamos controle. São como impulsos, ideias obsessivas, pensamentos obsessivos, formas extremamente fixadas na mente, formas impressionantes, são impressões extremamente potentes que condicionam nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Isso foi bastante estudado em múltiplas religiões, múltiplas culturas. A ciência também buscou estudar muito isso, a psiquiatria, a filosofia, a psicologia. Tudo isso, diferentes vias de tentar buscar conhecimento sobre esses fenômenos que afetam nosso comportamento, que afetam nossos pensamentos e afetam principalmente nossas ações, porque tudo que fazemos, tudo que realizamos são efeitos de pensamentos e sentimentos que, em união, acabam movendo o nosso corpo. Então nós podemos perceber que o nosso corpo ele é como um vaso, como um veículo que recebe a influência de ideais, de formas de pensamento, de conceitos abstratos. Então, o nosso corpo é como um conceito concreto, como algo fixo, concreto, coagulado, enquanto que os ideais, as formas de pensamento que o movem são abstratas. Elas são como que espíritos, fantasmas, impalpável, etéreas. São formas etéreas, certo? Ideias etéreas. A gente pode associar isso ao dualismo presente no platonismo. A gente conhece o platonismo grego, o neoplatonismo cristão, que deu origem à nossa cultura como conhecemos hoje em dia. E isso influencia os nossos pensamentos, porque vem do passado, vem de memórias. Essas memórias que elas são continuamente revitalizadas, interpretadas e reforçadas. Essas memórias reforçadas formam um padrão arquetípico. Esse padrão arquetípico é um padrão de ideias, um padrão de pensamento. Esse padrão de ideias é o conhecido como ideais. Esses ideais, eles são como que ventos exteriores ao nosso corpo que influenciam o nosso corpo. Então, o nosso corpo, como vaso, ele recebe essas irradiações dos ideais que vêm de lá do plano das ideias. Uma linguagem platônica vem do mundo das ideias, influências que vêm do mundo das ideias. Podemos fazer analogia ali com anjos e demônios.
sendo os anjos e demônios análogos a essas influências que acabam movendo o nosso corpo, movendo o nosso pensamento, movendo nossos sentimentos. O cristianismo, principalmente, atribui a anjos boas influências e aos demônios as más influências. Já no cristianismo espírita, kardecista, a gente vai ter ali uma visão particular deles sobre obsessores. Eles vão chamar tais obsessores de espíritos desencarnados. Da mesma forma, análogo ao plano das ideias. Porque se estamos falando de ideias, estamos falando de conceitos abstratos. Mesmo que eles se refiram a algo concreto, que tem corpo, tem tamanho, forma, volume e por aí vai, se tratam de conceitos abstratos. Tratam de palavras, pensamentos, sentimentos. Isso tudo são conceitos abstratos. E, de certa forma, eles não estão encarnados como conceitos abstratos. Enquanto conceitos abstratos, enquanto ideais, enquanto conceitos do mundo das ideias, não estão encarnados, sendo confundidos, associados pelo kardecismo espírita a pessoas que morreram, não só ao kardecismo espírita, mas também a Umbanda moderna que a gente tem, algumas versões de Candomblé, outras religiões, principalmente ligadas a essa interpretação ocidentalista, platônica, baseada na influência platônica, vão levar a associar esses obsessores a pessoas que morreram, pessoas que já viveram e morreram. Já por um outro lado, podemos associar essas influências não às pessoas mortas em si, porque se as pessoas são um corpo combinado às suas ideias, aos seus pensamentos, à sua consciência. Então, quando este corpo se desagrega da alma, que seria a psique, tendo suas memórias, seus pensamentos e por aí vai, deixa de ser a pessoa. Então, no caso, essas pessoas mortas não são as pessoas mortas em si, mas podemos nomeá-las como fantasmas de tais pessoas. Esses fantasmas são aparições, não aparições da pessoa em si, mas aparições da memória que se preserva de tais pessoas. Os mortos em si não contêm memória, mas os vivos, que nós podemos perceber como vivos, contemos memórias. E nós continuamente reforçamos essas memórias, alimentamos essas memórias, ou nós recalcamos essas memórias, escondemos essas memórias de nós, tentamos fugir de tais memórias. E esse jogo de fuga e perseguição, de atração e repulsão, que a gente vai então fazendo a mescla dessas memórias no presente e gerando então uma ação presente, onde o nosso corpo estará agindo com base em tais memórias, que serão aquelas que buscamos, caracterizamos como boas ou anjos, ou aquelas más, caracterizamos como más, que tentamos fugir, tentamos recalcar, que podemos chamar de demônios. Também podemos associar o conceito de gênio, obsessores como um conceito de gênio. O gênio é aquele que inspira. Então, o indivíduo genial, ele é um corpo que está manifestando determinado gênio. Então, por exemplo, Albert Einstein, considerado um gênio, não se trata do gênio em si, mas um ser humano genial, que contém em si essa genialidade. Então veja bem, essa genialidade contida no humano Albert Einstein se trata, na verdade, das irradiações, dos influxos
do plano das ideias no corpo físico. Então se trata do corpo físico acessando tais influências como uma antena. Então ele está recebendo essas influências como uma antena e manifestando essas influências através de si. E veja bem, isso também tem a ver com as influências que nós presenciamos na ufologia, de experiências ufológicas, por exemplo, em que as pessoas recebem a visita de seres alienígenas, seres extraterrestres, que são também análogas às experiências espirituais, experiências sobrenaturais diversas que as pessoas têm, também tem uma associação a isso. Porque quando falamos alienígena, estamos falando de um alienado, estamos falando de um conceito que se refere a algo alienado. Este algo alienado no qual nos referimos se trata daquilo que diverge do corpo, que diverge do veículo. Então, a gente tem o plano das ideias, um plano abstrato, que tem os pensamentos, os ideais, esses ideais que vão tentar mover o corpo, vão tentar dar um norte para o corpo, porém esses ideais eles são alienígenas ao corpo. Por quê? Porque eles não condizem com a natureza do corpo. Então eles têm uma natureza alienada do corpo no qual estão se manifestando. Nós podemos associar isso a vontade, desejos que não condizem com o corpo, não condizem com o organismo físico. Então, nós temos um organismo, ele é composto de uma forma, ele tem necessidades específicas, ele está inserido em um contexto específico. Ele precisa buscar a satisfação, a realização de tais necessidades. E o que acontece quando os ideais eles estão alienados das necessidades do corpo, são alienados do aqui e do agora, do corpo, do presente corpóreo, do presente real, e eles se tornam, então, alienígenas. São pensamentos obsessores, aliens, que incorporam o organismo e levam-no a uma neurose. A neurose é algo neurótico, quando a pessoa é excessivamente obsessiva, ou seja, a influência desse ideal, dessa forma de pensamento é extremamente alienada e ao mesmo tempo influente ao corpo, ela se torna um vício. Um vício que vai levar o corpo a um comportamento caótico, um comportamento desordenado, um comportamento não saudável. Porque este comportamento é o que vai levar à autodestruição. Vai levar à autodestruição do próprio organismo, do próprio corpo, devido à alienação de tais ideais, de tais pensamentos, de tais vontades, da natureza do corpo, da realidade do corpo e de suas reais necessidades. E aí que vem então, surge então a hipocondria, associada também à neurose. É um tipo de neurose, né? A sensação de estar doente, sempre doente, a sensação de não estar bem, que vem como um sintoma dessa neurose. A pessoa, mesmo que ela não tenha uma certeza física, corporal, não tem um dano físico, existe um dano mental, psíquico. Este dano psíquico se manifesta na consciência do indivíduo como uma neurose hipocondríaca. A pessoa acaba acreditando que está doente. E isso gera que há comportamentos, porque os ideais alienígenas, alienados, estão influenciando esse corpo. Estão influenciando esse corpo em uma direção que não condiz com suas reais necessidades, o que gera esse choque. Então, o próprio desejo desenfreado, o próprio ideal desenfreado, pensamento desenfreado,
é que acaba, então, direcionando o corpo à autodestruição, gerando, então, a doença física através desses atos impulsivos desenfreados, atos inconsequentes. Inconsequentes devido que a falta de sincronia entre o corpo físico e os ideais, os pensamentos, os gênios. Esses gênios que podem ser bons ou maus. Bons se eles estão alinhados com as necessidades do corpo e conseguem então direcionar este corpo a uma realização saudável de tais necessidades. E são maus quando eles são alienados, alienígenas, a ponto de direcionarem o corpo a uma autodestruição, a um comportamento caótico, um desenfreado, desequilibrado. É aí que surge, então, o psicossomatismo, sabe? Psicossomatismo tem a ver com a influência que a alma tem sobre o corpo. Psique de alma, psíquico, psique de alma, somático, que soma sobre o corpo. Então é o ideal da alma, o ideal dos pensamentos, da mente, se sobrepondo à realidade do corpo e direcionando o corpo a essa realidade, a essa irrealidade. Então ele vai transformar o corpo em direção a essa irrealidade idealizada. Essa irrealidade idealizada, chamada por origem de niilismo, porque não se trata de uma realidade concreta. Então, por exemplo, religiões que levam à obsessão, ideologias que levam à obsessão, as pessoas elas ficam então atraídas pelos ideais, é uma atração magnética, então elas são moralmente atraídas para este ideal. E o corpo delas acaba, então, ignorando suas reais necessidades em busca de tais ideais. Então, essas reais necessidades do corpo, elas têm a ver com as tendências presentes, necessidades presentes. Então, para que um corpo se mantenha saudável, para que ele não se destrua, para que ele se preserve e se desenvolva de forma saudável, ele precisa estar consciente do aqui e agora, consciente do momento presente, para que ele consiga saber o que ele realmente deseja, o que ele realmente necessita e o que ele precisa fazer para caminhar em direção a essa realização no sentido real, de trazer a realidade, de trazer o desejo à realidade, de trazer ao corpo a realidade. E trazer essa realidade se trata de um processo narrativo ideal, porque são essas narrativas ideais que acabam movendo o corpo. Então, o corpo ele tem o seu comportamento automático de um mecanismo inconsciente, que é um mecanismo automático, ele não é consciente das escolhas que ele faz, ele simplesmente reproduz, ele simplesmente reflete de forma automatizada. Então, ele simplesmente reproduz aquilo que lhe é oferecido, ele reproduz o que é induzido, sugestionado. O corpo, em grande parte, como um organismo inconsciente, ele recebe essas sugestões que vêm de tais ideais. E tais ideais que acabam controlando os demais corpos, então são alienígenas, ideais alienígenas que acabam influenciando demais corpos, e esses mesmos corpos acabam influenciando uns aos outros. Se trata da sugestão, eles vão se sugestionando, e essa sugestão é que vai transformando percepção de realidade. E aí é que está a qualidade com a qual essa realidade vai ser tecida, essa percepção de realidade vai ser tecida, vai definir se haverá saúde ou doença.
no corpo. Essa saúde ou doença está ligada à virtude e ao vício. Virtude porque ela é virtual. É virtual no sentido de abstrato. Então, o corpo ele precisa estar consciente de tais influências ideais. Ele precisa estar enxergando este plano abstrato. Não de uma forma literal, mas, entre aspas, enxergar, entre aspas, no sentido de estar ciente. Porque, estando ciente desse plano das ideias, o que a gente costuma chamar de mundo espiritual, se trata da consciência das próprias forças que o movem. Essas forças que o movem, que são as influências dos gênios. Pode ser o gênio bom ou o gênio mau, porque se trata de um gênio virtuoso ou de um gênio vicioso. Esse gênio vicioso se trata de um corpo preso em um alienígena, incorporado por um alienígena. Por que incorporado por um alienígena? Porque ele está em busca da realização de um ideal impossível. Não porque exista o impossível, mas porque o impossível se torna possível. Porque há uma assincronia entre aquilo que é e aquilo que pode ser. E a distorção entre aquilo que é e aquilo que pode ser, ou seja, a distorção entre o corpo e os seus desejos é tão grande que o corpo não consegue se realizar nunca. E é por isso que se torna um ideal impossível de se realizar. É nihilista, porque é nada. Se trata de um nada, de um desejo que nunca se realiza. Então, esse desejo que nunca se realiza, ele vai ficar se iludindo em um círculo vicioso. Ele vai ficar repetindo os mesmos comportamentos, repetindo o mesmo padrão, com a crença de que está se realizando, quando na realidade ele está em uma simulação, em uma fantasia. A mente, a psique, cai em uma fantasia. Essa fantasia é a sombra, é um vórtex, uma nuvem que obscurece a visão da consciência. A visão da consciência sobre o corpo no qual ela se introduz, se move, e as vontades e desejos que a alimentam. Não há uma sincronia entre esses. Isso ocorre por quê? Devido à fascinação. Essa fascinação gera a subjugação do corpo. Então, a fascinação pelo ideal nihilista. Fascinação pelo ideal nihilista que leva a uma prisão moral. A fascinação, a forte impressão que gera fortes emoções, independente de ser prazerosas ou doloridas. Essas impressões elas são tão fortes, intensas, são como um choque, devido a essa distorção. E esse choque gera como uma explosão, trauma. Esse trauma vai gerar, então, os recalques, os quadros. Os recalques que são as fantasias que vão tentar ligar o real com o irreal, vão tentar ligar ao desejo com a realização. E vão criar uma distorção. Então, essa realização, ou seja, o movimento do corpo vai ser um movimento falso. Falso no sentido de inconsciente, impulsivo. Porque vai acreditar estar caminhando em uma direção, acreditar estar se realizando de determinada maneira, quando na realidade está indo para outro sentido, está realizando outra coisa, ou seja, como um corpo aprisionado, escravizado por um desejo que não lhe pertence. É um organismo aprisionado por um desejo que não lhe pertence. É aí que vem a prisão moral. Porque estes pensamentos obsessores, essas ideias obsessoras, elas trabalham através da moral.
elas influenciam diretamente a moralidade. Moralidade que é o sentimento emocional. E traz boas sensações e sensações ruins. Traz uma sensação de vivacidade, de excitação ou uma sensação de depressão, de impotência. Porque se trata da própria energia volitiva que move o corpo. E essa energia, assim como a energia elétrica, que move um organismo, um mecanismo, uma máquina ou um aparelho, da mesma forma é o corpo. E é preciso que haja a tensão adequada, corrente adequada, uma potência adequada para cada corpo. Então, cada aparelho, um aparelho 110 precisa ser ligado numa tomada 110. Um aparelho 220 precisa ser ligado numa tomada 220. Porque se eu ligo um aparelho com uma capacidade menor, uma corrente maior, uma tensão maior, ele vai sofrer danos. E se ligar em uma tensão menor do que a sua necessidade, ele não vai conseguir se realizar, não vai conseguir funcionar adequadamente por falta de energia. Da mesma forma, é o nosso corpo como uma máquina biológica, movida por energia. Essa energia que chamam de libido, energia sexual, energia instintiva. Energia instintiva que, em seu aspecto bruto, mais bruto, que é o instinto sexual, é o que traz as fascinações mais intensas. Porque se trata desta energia em seu aspecto mais bruto. E aí as fascinações pela manifestação desta libido, desta energia, gera então as impressões alienígenas. Impressões alienígenas que são análogos aos fantasmas, análogos aos obsessores, que eles trazem muita angústia, principalmente pelo fato de serem desejos que nunca se realizam. Desejos que ficam aprisionados em um corpo que está em um comportamento aprisionado, em um ciclo vicioso de repetição, em uma fantasia que nunca se realiza. Nunca consegue alcançar o seu objetivo. Está sempre andando em círculos, nunca alcançando o seu objetivo. A gente pode associar aí essa dualidade, obsidiado e obsessor. O obsidiado sempre é o corpo, o obsessor sempre é o gênio. E o obsessor, ele pode ser bom ou mal, não importa. Porque bom ou mal, na verdade, são os efeitos do obsessor. Tanto o bem quanto o mal serão efeitos deste obsessor. Tudo vai depender de se este obsessor ele é um alienado à realidade ou não. Ou seja, se ele está alinhado ao corpo ou não. Isso nós podemos traduzir principalmente ao conceito telêmico de verdadeira vontade. Então, os obsessores, os pensamentos dos obsessores, os aliens, sempre serão desejos que fogem, que divergem da verdadeira vontade. Então, o vídeo que eu coloquei de início como introdução deste, é um pequeno ritual, uma pequena oração, e busca exatamente a efetuação de gestos simbólicos que, para mim, talvez para outros, porque não se trata de um ritual particular, individual, apesar de ter particularidades, uma forma de concentração mental. Esta concentração oferecida pelos símbolos direciona o pensamento a determinados ideais expressos por tais símbolos. E esses símbolos, como por exemplo o instrumento utilizado, que é o cajado, se trata de um símbolo da vontade. Então, o símbolo da vontade, que é o cajado, associado à unificação dos desejos. Então, os desejos eles são como a serpente que está sempre
circulando para um lado, para outro, sempre confusa, sempre sem ter consciência do que está buscando. Por isso serpenteia. E a serpente pregada no cajado simboliza exatamente a fixação de tais desejos. Simboliza a retidão de tais desejos. Ou seja, a assimilação do corpo com a vontade. É uma forma ritualística de concentrar os pensamentos em direção à verdadeira vontade do corpo, às suas reais necessidades. O ritual em si é um comportamento repetitivo, é um obsessor. O instrumento mágico em si é uma muleta. E veja bem, é um gênio. Por que é um gênio? Porque traz uma influência. E tudo vai depender da relatividade, da compreensão da relatividade entre tais influências. Porque essas influências elas vão nos apresentar como tendências positivas e tendências negativas, ou seja, tendências que me realizam e tendências que não me realizam. Então eu preciso, me associar, criar afinidade com o gênio bom. No que sentido? Gênio bom em que sentido? Criar afinidade com os ideais, com os pensamentos, com os fantasmas, com os obsessores que combinam com a minha verdadeira vontade. E o que é a minha verdadeira vontade? São as necessidades reais do meu corpo, que está aqui agora, em realização, aqui e agora. É isso que eu tinha para falar por hoje, galera. Valeu quem assistiu. Curte e comenta aí para ajudar o canal. E até a próxima.